Seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é PEI em ação. Como cada profissional contribui para a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Então, hoje nós vamos conversar basicamente sobre o PEI. O papel de cada uma dessas profissionais que está envolvida na elaboração do PEI, porque o PEI não é feito por uma pessoa só. Então, nós vamos conversar isso hoje. Eu vou dar exemplos, vou trazer ideias de adaptação de conteúdo. Então, isso também é legal. Já corre lá, pegue papel, caneta para anotar as ideias, né? Então, anotando, tendo um caderno para copiar as estratégias que eu ensino, isso facilita bastante, porque você pensa, eu acho que eu já assisti isso, a Isabel já explicou isso uma vez numa live, vou olhar aqui no meu caderno. Então, o caderno serve para lembrar a gente, não é mesmo? E hoje nós vamos conversar mesmo sobre o plano educacional individualizado, porque o PEI, ele pode ser uma ferramenta poderosa, tanto para alfabetizar, quanto para ensinar todo o conteúdo, né? E o PEI é uma ferramenta, um documento, que ele tem elaborado a partir da colaboração entre a professora do AE, a professora regente e a professora de apoio ou acompanhante. E quando o processo se constitui desse jeito, com a parceria entre essas três profissionais, o PEI é um sucesso. Ele deixa de ser um documento que está lá na pasta, no arquivo da criança, para ser um documento vivo, que trabalha para essa criança avançar nos seus estudos. Porque o PEI é para isso, né? O PEI não é um documento que você vai elaborar e deixar ele lá para qualquer fiscalização, alguém que pedir. Não, o PEI é um documento vivo. Ele faz parte da ação da professora do AE, da professora regente, da professora acompanhante. Eu vou trazer vários exemplos práticos para vocês aplicarem no dia a dia, né, com as crianças, tá bom? Primeiro eu vou começar falando do papel de cada profissional na construção e na aplicação do PEI. O PEI é o ponto de partida para você garantir a inclusão, garantir que aquela criança aprenda o conteúdo. O PEI é Plano Educacional Individualizado. Isso quer dizer que ele é para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adolescente ou para aquele adulto que está lá na escola. Então, o PEI do João é do João. O PEI do João eu não posso usar para o José, não posso usar para o Marcos, não posso usar para o Daniel. Entenderam? O PEI é um documento individual, igual uma receita médica. O médico vai lá, ele vai dar a dosagem para você. Então, ele vai lá e vai... Então, você não pode pegar essa receita médica e dizer, ó, fulana, tá com a mesma dor nas costas que eu, tomo esse remédio aqui. Entendeu? Não dá, porque pode causar efeitos colaterais, a dosagem pode não ser adequada. Então, não se faz isso. Então, o PEI é individual, personalizado, focado nas necessidades específicas de cada criança, seja ela com deficiência intelectual, com TEA, com TDAH, porque vocês sabem, né? A criança com TDAH que está tendo dificuldades para aprender na escola, ela tem direito ao PEI. Ela tem direito ao PEI. E não é só ela, né? Criança com dislexia também. Isso é previsto em lei. Vamos lá. Aqui eu quero que vocês entendam de uma vez por todas o papel de cada profissional. Mas assim, ó, eu vou falar o papel, vou dar exemplos, mas eu quero que você imagine que você tem, se você é professora do AE, é professora acompanhante, professora regente, que você está dando aula, que você tem um aluno no 7º ano. No 7º ano.
E lá no 7º ano tem uma habilidade da BNCC, que é o seguinte: identificar diferentes camadas que estruturam o planeta Terra e as principais características de cada camada. Então, você sabe, tem o planeta e tem as camadas da atmosfera, mesosfera, estratosfera, exosfera. Então, a criança, esse adolescente, né, está lá no 7º ano, ele tem deficiência intelectual e ele não sabe ler. Então, aqui eu vou ensinar o PEI e já vou dar as dicas de como adaptar essa habilidade da BNCC para o meu aluno que está no 7º ano e não sabe ler. Certo? É 2 em 1. Então, vamos lá. Vamos pensar que a professora regente, né, se importou, se solidarizou com aquele aluno que está no 7º ano e ainda não sabe ler. Ela é professora de ciências e ela vai encaminhar esse aluno para a sala do AE. Encaminhou. Ela não sabe exatamente o que ele tem, mas ele não aprende, não aprendeu a ler, não consegue fazer as atividades, é um copista. Então, ela vai encaminhar para a sala do AE. Por que a professora de ciências pega esse aluno e encaminha para a sala do AE? Porque a professora do AE é especialista. Você não pode assumir uma sala do AE se você não tem educação especial, psicopedagogia ou neuropsicopedagogia. Porque quem vai para trabalhar na sala do AE tem que entender de transtorno, distúrbios, comprometimentos intelectuais, emocionais, sensoriais. Então, qual é o papel dessa professora do AE? Qual é a responsabilidade dela? Ela vai avaliar as necessidades específicas desse estudante. É ela que vai avaliar. Ela vai avaliar, ela precisa avaliar para poder ver quais são as metas, definir, né? Quais são as metas, quais são as estratégias que ela vai colocar no PEI. Então, o PEI, ele não pode ser pegado na internet. Pronto. Você não pode fazer um curso de PEI onde a pessoa que está dando um curso te dá o PEI pronto. Porque o PEI é da criança e o PEI elaborado, a base do PEI é o que eu vou avaliar nessa criança. Então, quem é a profissional capacitada para avaliar a criança? É aquela que fez educação especial, que fez psicopedagogia, neuropsicopedagogia, porque essas profissionais, elas são capacitadas para fazer as avaliações e as sugestões das adaptações curriculares. Era para ser, né? Vamos lá. Então, é essa profissional. Então, a professora regente encaminha para a professora do AE. A professora do AE faz avaliação, vê qual é o tipo de suporte que esse aluno vai necessitar para acompanhar os seus outros colegas, certo? Então, essa é a ideia. A professora do AE vai avaliar e vai dar sugestões de como adaptar o conteúdo. Dar sugestões, eu já vou explicar o que é isso. Então, vamos para um exemplo mais prático. A professora do AE vai pegar esse estudante, né, que ainda não sabe ler, e ele vai ver como é que ele vai adaptar essa habilidade da BNCC, onde o aluno tem que compreender as camadas, né, da atmosfera e ainda saber a característica de cada uma. Para mim, esse conteúdo é um conteúdo muito complexo, mas eu posso adaptar para o meu aluno. Então, ela vai ver, pô, ele não sabe ler, então não pode ser um texto. O texto já tem no livro, então não dá para ser um texto, né? Muitas vezes o professor explicando lá na frente, ele também não vai conseguir só pegar com a explicação do professor. Aí a professora do AE, ela vai pensar, quais são as estratégias que eu posso usar então? Aí ela vai definir aqui 2 estratégias. Uma se chama mapa mental. Sabem fazer isso? Não? Então eu vou ensinar para vocês. Mapa mental é quando a gente pega um texto de um livro, né?
É um texto. Pega um texto, a gente resume esse texto muito. Vamos pensar que lá no livro do aluno seria assim umas 5 páginas falando sobre as camadas da atmosfera e você resume nisso. Então, aqui eu tenho um resumo. Beleza. A partir desse resumo, eu posso ler esse resumo, né, para o meu aluno do AE, posso, como é que é? Aqui, assim, eu estou explicando como faz o mapa mental, certo? Então, primeiro você resume e depois você vai pegar e vai fazer o mapa mental. O mapa mental é uma organização onde tem aqui, está muito pequenininho, né? Mas assim, camadas da atmosfera, aí tem 1, 2, 3 camadas e são essenciais, tem uma aqui, uma para cá, e aí ele vai colocando o que tem em cada uma das camadas da atmosfera. Esse esquema aqui pode ser até feito no quadro para todas as crianças da sala de aula, sabiam disso? Quando você, professora regente, você receber essa explicação da professora do AE de como se faz um mapa mental, então ela vai dizer, a professora do AE vai dizer para você, ó, você vai fazer um resumo, depois você vai construir um mapa mental. Vai pegar os principais conceitos e ligar esses principais conceitos em conceitos derivados, né? Vamos pensar assim. Então, eu tenho, é como se eu tivesse um título e subtítulos. Então, eu tenho um tema e subtemas. E esses subtemas estão todos correlacionados. Então, a gente tem um mapa. E a professora do AE mostra essa estratégia também para a professora regente. Então, aqui eu ensinei para vocês o mapa. Outra coisa que eu, professora do AE, vou dizer para essa professora de ciências, olha, tem um vídeo na internet que se chama A Atmosfera, Camadas da Terra. E aí é de uma série que se chama Smile e Learning, mas está em português, onde quem olha o vídeo vê todas as camadas detalhadamente e vai ajudar o seu aluno a compreender isso. Então, a função da professora do AEE é essa, é avaliar o aluno, ver, escolher 2 ou 3 estratégias que a professora regente pode utilizar na sala de aula. Não é a professora do AE que vai fazer o resumo. Não é a professora do AE que vai fazer o mapa. Não, não é. A professora do AE, ela é especialista. Ela apenas vai te ensinar como se faz, mostrar quais as melhores estratégias que você pode fazer. Certo? E ela ainda vai dizer assim, ó, você tem que fazer também um caderno interativo, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então, aqui já teve 3 estratégias. Essas 3 estratégias têm que estar presentes no PEI. E ela não vai ser, essas 3 estratégias não precisam ser usadas somente para essa habilidade da BNCC. A professora de ciências pode usar para todo o conteúdo de ciências sempre essas 3 abordagens. O resumo e faz o mapa, o vídeo e o caderno interativo, que daqui a pouco eu vou explicar como se faz e quem faz, né? Ok, a professora regente recebeu as orientações. Qual é a responsabilidade dela? É fazer esse material. É fazer esse material, é ir lá, baixar o vídeo, botar no seu planejamento, ir lá fazer um resuminho, fazer o mapa, trazer o mapa mental, né? Trazer o mapa mental pronto. Esse mapa mental pode ser dado para todas as crianças da sala. Se você não tem folha nem papel, pode fazer ele no quadro, para as crianças copiarem. Geralmente, um aluno com deficiência intelectual no 7º ano já é um aluno copista, então ele copia do quadro, né? Então, você vai fazer no quadro, eles vão copiar.
Aí você vai fazer essas adaptações. Quem faz a adaptação é a professora do conteúdo, a professora regente. Por quê? Eu, professora do AE, eu posso não entender nada sobre as camadas da atmosfera, porque eu não domino esse conteúdo. Quem domina é a professora de ciências. Então, é ela que tem que fazer a adaptação. A professora regente faz a adaptação, que estavam lá no PEI, descritas. Assim, a professora do AEL, ela ensina o como fazer. A professora regente elabora o que fazer. Então, se você tem esse aluno, né, você vai trabalhar com essas 3 estratégias, vai elaborar essas 3 estratégias. E a professora acompanhante? A professora acompanhante, a responsabilidade dela é apoiar os estudantes, apoiar esse estudante que está lá no 7º ano, entendeu? Vai apoiar esse estudante e vai garantir a logística, ou seja, vai pegar o texto que a professora fez, vai ler esse texto para o aluno, grifar as coisas principais, recortar esse texto, colar no caderno do aluno. Primeira tarefa. Vai pegar o mapa, e vai, como é o mapa das camadas da Terra, e essa criança já viu o vídeo, já viu a explicação da professora, então está lá o mapa dele. O que a professora de apoio vai fazer? Vai trazer imagens, por exemplo, aqui, uma vaca. Onde é que a vaca fica? Qual é o ar que ela respira? Qual é a camada da Terra que ela permanece viva, porque tem oxigênio? Então, ela vai colando, né? Aí, não, mas onde é que se dá as nuvens com raio? Pá, o aluno cola ali. E os satélites? Onde ficam os satélites? Então, ela vai colando imagens que representam o mapa. As outras crianças não precisam fazer assim, basta elas colarem no caderno. Mas para o aluno com deficiência intelectual, o uso de uma imagem pode facilitar a compreensão de um conteúdo. Outra coisa que a professora, a acompanhante ou de apoio vai fazer, ela vai usar o caderno interativo. Quem fez o caderno interativo foi a professora regente, que traz, olha, tem mais uma atividade no caderno interativo para o teu aluno fazer. Abre, é aqui, ó, as camadas. Uma tarefa simples, aqui é o planeta Terra, aqui é a troposfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada um. Por que o caderno interativo? Porque aqui ele tem um bolsinho com várias imagens, que eu já tirei. A criança pega essas imagens e ela vai relacionar onde é, qual camada que vai, né? Qual camada que é os satélites. Por exemplo, estou dando uma coladinha aqui, ó. É aqui, ó. É nessa camada que estão os satélites. Então, ela vai colar tudo que tem nessa camada. Depois ela vai colar tudo desce, então tá aqui. Onde que é a chuva, né? Onde é o satélite, onde é o macaquinho, onde fica o leão, onde fica o ser humano. Então tem aqui. É uma tarefa para ser feita. Esse caderno, ele se chama caderno interativo porque ele traz, né? Ele solta a si mesmo, ó, para a criança ter essa noção que ao redor da Terra tem uma camada, depois tem outra, tem outra camada. E em cada camada tem um tipo de ar. E as pessoas não conseguem sobreviver só usando algum aparelho, como, por exemplo, um foguete, um avião a jato, um avião. Onde é que anda o avião? Qual é a camada que o avião
vai? Qual é a camada que um jato supersônico vai? Um foguete da NASA, um satélite. Então, esse caderno aqui é muito legal, porque você, que é professora de apoio, vai conversando com a criança. Ah, Isabel, não sei nada disso. Ó, faz uma cola. Tá aqui, ó, a colinha. Eu não tinha tinta para imprimir colorido, mas aqui tem a colinha. Inclusive, essa colinha também pode ser, depois que a criança fez, que vocês manusearam, pode colar no caderno dela, no caderno interativo, certo? Outra forma também que você pode fazer é você começar a juntar as coisas. Eu não tive tempo de recortar para mostrar para vocês, mas aqui, ó, eu fiz o planeta, todas as camadas, ó, cada um com uma cor diferente e já com a ilustração. Eu posso recortar todos os elementos para que essa criança cole no caderno interativo, um a um, certo? E depois eu também posso recortar o nome da camada, ela vai colar no caderno e depois eu posso recortar também o conceito, ler para essa criança e ela colar no lugar exato. Gostaram do caderno interativo? Caderno interativo é tudo de bom, sabia? É tudo de bom. Caderno interativo deixa a criança ou adolescente mais empoderado, porque ele tem todo aquele conteúdo ali esmiuçado. Agora, cá para nós. A professora Duaê planejou. Ela ensinou a professora Regente a fazer algumas estratégias. A professora Regente acolheu isso com carinho. Fez, porque ela está apostando nessa criança, nesse adolescente. Ela fez. E a professora de apoio cuidou da logística. Sentou do lado, pegou, ajudou ele a colar, né? Ajudou ele a compreender, fez mediação, porque está ali com ele, né? Então, isso é muito importante. Fora isso, a professora de apoio ainda fez a gestão do comportamento, da autonomia. Claro, motivação, porque se você está ali do lado do seu aluno, olha, não gasta-se a língua quando a gente dá um reforço positivo para o meu aluno, um elogio, um feedback. Entendeu? Você está ali, não é para cuidar, mas para interagir com aquela pessoa. Então, se ele fez o caderno interativo legal, cara, ele está no 7º ano, né? Cara, como tu tá bom nisso? Tu tá aprendendo muito. Olha que capricho tá o teu caderno. Não custa. Eu tenho uma receita. A cada 15 minutos, dá um elogio. Funciona muito bem. E você tá ali do lado para dar um suporte visual, né? Como eu expliquei, tem um mapa? Tem. Dá um suporte visual para aquele conceito que está sendo trabalhado. Vai ajudando essa criança a pensar. Meu Deus, onde é que aparece por exemplo, os aviões, né? Onde? Qual camada? Você vai fazendo, traz as imagens, ou a professora traz a imagem e você vai colando. Nunca fazer pela criança. Você não pode fazer pela criança. Você vai explicar para ela como fazer. Aí a gente tem uma coisa que eu quero ensinar aqui para as professoras de apoio, que é a modelagem. A modelagem é quando a criança não faz, né? Não consegue fazer sozinha, e você vai lá e você faz. Mas você faz dessa forma aqui, ó. Você vai pegar o caderno, tá em cima da carteira, tá viradinho, você vai conversando e vai colando as imagens, vai botando em cima as imagenzinhas, certo? Você vai fazendo. De repente faz só daqui da troposfera, vai botando tudo que é da troposfera.
Aí assim, ó, tá vendo? Tudo isso é da troposfera, é uma característica que essa camada de ar tem. Então, as pessoas têm que viajar aqui de avião, tarará, tem pouco ar, parará, tarará. Você vai explicando. Quando você explicar tudo e botar tudo aqui em cima, correspondente a essa camada, você vai tirar e você vai dizer, agora você vai fazer o que eu fiz. Então, modelo é você fazer, mas você não faz definitivo. Você faz explicando, depois tira tudo e manda a criança repetir o que você fez, tá? Viu? Tem gente que diz assim, eu não sei como é que eu vou adaptar uma habilidade da BNCC para o meu aluno que está no 7º ano e não sabe ler. Olha aqui. Tudo. O texto, o mapa, o caderno interativo, o vídeo. Tudo isso é importante, né? Agora, o mais importante de tudo eu vou falar agora. Que esse trabalho de equipe, de diálogo, de parceria entre a professora regente, a professora auxiliar e a professora do AE, potencializa o aprendizado das crianças. Hoje até botei no meu story 2 gatinhos, se meio rindo um do outro, rindo um do outro. Aquilo ali eu vi exatamente uma situação de uma escola. A professora regente e a professora do AE, uma jogando para a outra quem iria fazer o PEI. O aluno chegou novo. Assim, eu não vou fazer o PEI. Eu é para desenvolver habilidades. A professora da sala de aula. Eu não vou desenvolver o PEI porque eu tenho que ensinar o conteúdo. Não sabem elas que as duas têm que elaborar juntas. Elas têm que conversar. Então, quando todas as profissionais trabalham em sintonia, o impacto no aprendizado da criança é exponencial. Né? Então, assim, como é que essa colaboração, essa parceria pode acontecer na prática? Como é que eu posso realmente viabilizar a construção do PEI na prática? Que é mais um pedacinho aqui da nossa live que eu quero falar para vocês. Então, assim, ó, reuniões regulares. Então, você pode fazer reuniões mensais, reuniões pequenas. Você vai lá com a professora, diz qual é o horário que você tem educação física. Essa é terça-feira, às 9h. Então, dá para tu ir lá na minha sala para a gente só ter uma reunião rapidinha, 20 minutos, 30 minutos. Acompanhante pode vir também, deixa ele lá na educação física, avisa o professor de educação física, dá uma olhadinha. Pronto, é 15 minutos, 20 minutos. Aí o que vocês vão discutir? Vão discutir como é que está o progresso dele. Se aquelas atividades que foram sugeridas foram implementadas, quais foram as dificuldades, se precisa de ajustes. Entenderam? Se esse aluno se negou a escrever, se negou a pegar na cola, porque isso tudo pode ser uma questão sensorial. E aí nós temos que fazer outras adaptações. Outra coisa interessante é a troca, porque ali nós temos 3 profissionais extremamente competentes, mas elas estão em áreas diferentes. Então, nessa conversa, a troca de materiais, a troca de estratégias é fundamental. Se a professora regente viu um vídeo legal, dá uma olhadinha nesse vídeo. Será que eu posso usar esse vídeo com ele? Pronto, traz para a professora do AE. Né? A professora regente pode dizer, eu fiz umas fichas de leitura, de resumo do conteúdo, será que eu posso dar isso aqui para ele? A professora do AE vai dizer assim, olha, a letra está muito pequena. E como ele não sabe ler, fica mais difícil ainda. É melhor você botar tudo que você quiser escrever, escreve em caixa alta. Letra Arial, tamanho 20. Apresenta uma informação por página. Então, tá vendo? Isso é troca. Isso é troca. Ela pode dizer, não, eu posso fazer um suporte visual, um suporte auditivo.
Claro, né? Cada profissional tem um papel único e essencial na construção e a aplicação do PEI. Tem gente que diz assim, o PEI está pronto. E é aquele papel lá. Tá aí. E agora? O meu aluno tem PEI. Meu aluno tem PEI, meu aluno tem PEI, mas ninguém põe em prática o dito cujo. O PEI não é uma coisa morta para ser arquivada. É vivo, é o que vai determinar o que eu tenho que fazer com aquele aluno. Então, quando todas as professoras, professora do AE, professora regente, professora acompanhante, trabalham juntas, elas criam um ambiente de aprendizado rico, inclusivo, que potencializa o desenvolvimento da criança com deficiência intelectual. Né? Claro. Se você quer ser parte dessa transformação, continue a se capacitar, continue aqui me acompanhando, eu sempre dou dicas. Não seja uma professora passiva. Uma professora passiva do AEE. Está lá escrito, para desenvolver habilidades do meu aluno. Ela põe o guri a pintar, a colar, a riscar, a cobrir pontilhados. Como se as habilidades fossem só habilidades motoras. São habilidades cognitivas que você tem que desenvolver nesse aluno. Porque as habilidades motoras, todas elas podem ser adaptadas. Meu aluno não sabe escrever, não pode escrever por algum motivo? Tem adaptação para isso. Tem as tecnologias assistivas. Agora, a habilidade cognitiva é o que você tem que desenvolver. As habilidades da BNCC, a professora do AE não vai desenvolver, mas ela vai explicar para a professora regente como tem que fazer, que adaptações são necessárias. Afinal, professora do AE, você é uma especialista. A professora regente, ela não pode aceitar aquela situação do aluno não fazer nenhuma atividade, não interagir, fica lá num canto, sozinho, sem nenhuma atividade, porque ele não acompanha o livro. Você não pode aceitar essa situação. Não dá para aceitar essa situação. E vou dizer mais, gente. Quem se nega a fazer a adaptação curricular pode ser processada por negligência e discriminação. É só receber uma denúncia no Ministério Público, essa professora está ferrada, a escola está ferrada. Então, para zelar pela minha profissão, eu vou fazer as adaptações. Como eu não sei, vou procurar especialista, a professora do AE. Ela vai me dizer, ela vai me dar ideias. E eu detenho o conteúdo, vou adaptar. Né? E a professora acompanhante não pode ficar nessa passividade de estou cuidando dele, eu fui contratada para cuidar dele. Olha, eu vou dizer uma coisa definitivamente para vocês, professoras de apoio, que têm essa ideia. Na educação, não existe o cuidar. Existe o educar e cuidar. Mas o cuidar só não. Nem na educação especial. É educar e cuidar. O educar e cuidar, ele exige interação, ele exige olhar, ele exige acompanhar, ele exige ajudar a fazer. E você, sendo passiva, não dá para fazer nada disso. Então, não perca a chance de você mudar, de você transformar a sua prática pedagógica e ser reconhecida pelo trabalho maravilhoso que faz. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, obrigada por estarem aqui comigo, por me ouvirem. Eu sou uma pessoa muito empolgada, porque a educação especial é a minha vida. É a minha vida. A vida toda eu sempre defendi a inclusão, sou uma ativista da inclusão das crianças com deficiência intelectual, eu quero que elas estejam na escola, que elas estejam aprendendo na escola, que elas se alfabetizem na escola. Então, essa é a minha vida, entendeu? E se você também quer isso para a sua vida, continue me acompanhando. Aproveita para se inscrever no meu canal do YouTube. Aproveita
para dar uma olhada no material que tem aqui no meu Instagram. Compartilhe esse material com todas aquelas pessoas que são preconceituosas, que não acreditam na capacidade da criança com deficiência intelectual, ou com aquelas pessoas que querem fazer a diferença, mas não sabem como. Precisam de uma orientação. Aqui no meu Instagram ou no meu YouTube, você vai encontrar como se alfabetiza, qual é o caminho que eu tenho que seguir para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, como que eu posso mudar o comportamento dessa criança, né? Como que eu posso desenvolver a fala de uma criança não verbal? Como é que eu posso trabalhar com uma criança com paralisia cerebral, com uma criança com síndrome de Down, com uma criança com TDAH, com TEA não verbal, com apraxia da fala? Hoje, inclusive, eu recebi um livro bem interessante. Eu conheço, assim, os autores de palestras, né, internacionais, e aí tem esse livro aqui que é bem interessante, é sobre apraxia da fala na infância. Ó, guia do fonoaudiólogo, do fonoaudiólogo, né, para o tratamento da apraxia da fala na infância. Certo? Então, por que isso? Porque eu quero ver como é que uma fono trabalha. Eu quero saber como é que ela trabalha, porque nós temos várias fonos que não estão fazendo o que tem que ser feito com a criança com apraxia da fala da infância. Então, eu quero ver, porque daí eu consigo orientar as minhas alunas, porque eu também tenho aluna que é fono, para que elas possam ir buscar mais recursos da área específica delas, não é mesmo? Esse livro é muito legal, muito, muito legal, assim, traz várias estratégias. E eu queria também falar para vocês de um outro livro, que eu recomendo, sempre eu recomendo esse livro. Esse livro aqui, ele é o meu livro de cabeceira. Ele não tem mais para vender, bonitinho, novinho. Ele só tem na estante virtual, né? Que são aqueles livros que já são livros usados, livros rasgados. Então, minha primeira versão desse livro, eu emprestei para uma aluna da faculdade, e aí não marquei quem era e a pessoa nunca me entregou. Então, eu fui lá para a estante virtual e consegui esse livro. Só que esse livro, ele é da década de 70, 80. Então, o vocabulário dele, quando se refere a uma pessoa com deficiência intelectual, ainda usa uma nomenclatura ultrapassada, né? Usa uma nomenclatura ultrapassada, como, por exemplo, os excepcionais, retardo mental. Mas o conteúdo desse livro é fantástico. Eu recomendo que vocês comprem. É do Léo Buscaglia, ele já faleceu. Os Deficientes e Seus Pais. Um guia ao aconselhamento. Certo? E aí aqui dentro tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase de um filme, uma história verdadeira, que é O Meu Pé Esquerdo. Tem no YouTube. O Meu Pé Esquerdo. Sugestão para vocês verem no final de semana, né? Não é uma mega produção atual, mas é uma produção antiga, mas que vale a pena. Meu Pé Esquerdo. Meu Pé Esquerdo conta a história do Christopher Brown. O Christopher Brown, ele tinha paralisia cerebral e os irmãos, a mãe ensinava os irmãos em casa e ele ficava no chão. Não posso contar mais nada disso, mas nessa não conto o filme. E aí o Christopher Brown depois, né, ficou adulto, e nesse livro tem uma frase dele, que ele diz assim, ó, se eu não posso ser igual às outras pessoas, serei eu mesmo serei eu mesmo na melhor versão. Então é isso, eu não preciso pegar uma criança que tem paralisia cerebral, ou TEA, ou TDAH, ou com deficiência intelectual, e querer que ela fique normal, porque a normalidade nem existe, né? Mas assim, dentro do padrão. Não. Eu tenho que fazer ela se construir e ser a melhor versão dela mesma. Entendeu? Quando eu descobri isso, eu parei de pensar assim,
Ah, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que fazer isso. Não, ela vai ter a deficiência intelectual, mas ela vai ser a melhor versão. Qual é a melhor versão? Saber ler. Vai aprender a ler. Ele vai ter TDAH, mas qual é a melhor versão? Vai conseguir se autorregular. Vai ter paralisia cerebral e é não verbal, mas vai estar alfabetizado. Essa é a melhor versão. Entendeu? Então é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que acolher os alunos e dar a eles, porque que, que oferecemos para esse aluno as possibilidades, ou não, né? Ou não. Tem professora que não oferece nenhuma possibilidade desse aluno se tornar a melhor versão, e ele se torna a pior versão. É aquele aluno que incomoda, que te enfrenta, que faz oposição. Então, são caminhos que a gente escolhe. Eu escolhi trilhar um onde eu aposto na melhor versão de cada criança com deficiência intelectual, com transtorno ou com algum distúrbio, certo? Eu sou essa pessoa. Eu acredito no potencial, na mudança, na modificabilidade cognitiva e estrutural. Olha, um beijo grande para vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Não esqueçam de dar like para mim, quem está aqui no YouTube. Eu gosto muito dos likes, né? O YouTube entende que se as pessoas estão dando like para aquele conteúdo é precioso e ele vai entregar para mais pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês para que outras pessoas me conheçam, para que outras pessoas percebam que é possível, sim, trabalhar com inclusão, alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, mudar o comportamento de uma criança com TEA. Nível de suporte 1, 2 ou 3, não importa. Eu estou aqui para isso, gente. Olha, gratidão, um beijo grande para vocês, um beijo grande para vocês, tá? Gratidão. Tchau, gente.